Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, meus amigos. Nós gostaríamos de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, verso de número 25. Nós gostaríamos de falar hoje à noite sobre a porta para a vida eterna. Jesus Cristo diz em Lucas 13, 25 o seguinte: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde sois vós. Queridos irmãos, eu penso que esse vai ser o dia mais triste para a história da humanidade. Eu penso que esse vai ser o dia mais triste para aqueles que abandonaram os caminhos do Senhor. Eu penso que esse vai ser o dia mais triste para aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus. Quando o Senhor fechar a porta da graça, do arrependimento, do perdão, da salvação. E as pessoas desesperadas baterem a porta e dizendo: abre, Senhor. E ele disse: eu não sei quem sois vós. Lendo esse texto, eu me lembro do acontecimento de Noé. Noé pregou a palavra de Deus por vários anos. E o povo zombava, criticava. E um dia Noé entra na arca, sob as ordens de Deus, e Deus fecha a porta. Quando as águas sobem, eu penso que muitas pessoas gritaram. E eu penso que até conhecidos de Noé, pedindo para que Noé abrisse a porta. Eu posso criar, eu posso imaginar uma cena assim. Centenas de milhares de pessoas em volta da arca e dizendo: Noé, por favor. E Noé diz: a porta não foi fechada por mim. Então, meus queridos irmãos, nós queríamos falar nesta noite sobre a porta para a vida eterna. Qualquer pessoa sabe que uma porta, o que é uma porta e qual a sua utilidade. A porta é um instrumento de passagem que abre e fecha, impedindo ou dando acesso a um determinado lugar. E este vocábulo também pode ser usado no sentido figurado, né? Quando alguém diz uma porta de emprego lhe foi aberta, ele está querendo dizer que uma oportunidade de trabalho lhe foi oferecida. A gente vê muito isso. Vocês olha, abriu uma porta de trabalho para mim, abriu uma porta disso para mim. Então pode ser visto também nesse sentido figurado. A Bíblia fala de muitas portas e em vários sentidos. A Bíblia diz que nos muros de Jerusalém havia 12 portas. Cada porta tinha o nome de uma tribo de Israel. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus abriu uma porta, uma oportunidade para ele pregar o evangelho aos coríntios. Em Apocalipse, João diz que a porta que Jesus abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Até na eternidade há portas. Apocalipse 22 e 14 diz assim: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Então, até na eternidade tem uma porta. Jesus Cristo falou que ele é a porta estreita que conduz à vida. Então, na realidade, a vida é uma constante caminhada em direção às portas que se abrem e se fecham. Algumas perguntas
E vejamos alguns exemplos. Você, eu creio que tomou café hoje, pela manhã. É uma porta da graça que Deus abriu para que Ele dê essa oportunidade. Eu creio que você também teve um almoço maravilhoso. Você tem um trabalho, você estuda, você tem uma casa, você tem uma família, você tem amigos. Tudo isso são portas que o Eterno coloca diante de nós, as quais estão inclusas no pacote das suas bênçãos, chamadas de bênçãos comuns, ou seja, a graça disponível a todos, indistintamente. Então, Deus abre todas essas portas indistintamente. E esteja, porém, certo de que a bondade de nosso Deus não se limita apenas a estas portas desta vida. Tem uma porta diferente de todas estas. Ele providenciou uma porta singular, diferente de todas, superior a todas as demais, que se abre para a eternidade. Ela é suprema e elevada. Ela é mais importante do que todas as portas que encontramos aqui neste mundo. Essa porta é Jesus. Ele mesmo atribui esse título a ele, dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7 a 9. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Meus queridos irmãos, não adianta passar por todas as portas que a vida nos oferece, se não passarmos pela suprema porta chamada Jesus. Não adianta passar pela porta da instrução, sermos pessoas altamente instruídas. Não adianta nós passarmos pela porta de uma boa profissão, de uma saúde excelente, de uma prosperidade imensa, de um casamento feliz, de grandes amizades, dos melhores amigos. Se nós não passarmos pela porta chamada Jesus, a principal porta que dá a vida eterna, nós estamos perdidos. Existem muitas portas, mas só uma é excelente. Em outras palavras, não adianta o homem entrar por todas estas outras portas, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não encontrar a porta chamada Jesus. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Caso ele não entre por esta porta chamada Jesus, ele terá cometido o maior erro da sua vida e perderá a sua vida eterna. Quando Jesus disse que ele é a porta das ovelhas, ele estava usando uma linguagem figurada que aponta para a entrada do aprisco das ovelhas, o lugar onde as ovelhas são guardadas e protegidas. Isso é a sua porta do aprisco. Ele quer juntar as suas ovelhas em um mesmo lugar, todas passando pela mesma porta, para que todas sejam cuidados por ele, o bom pastor amado. Quando o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e ele me leva a pastos verdejantes, ele estava falando mais ou menos desse assunto. A porta que dá entrada para o aprisco é Jesus, o lugar em que as ovelhas encontram segurança, proteção, é Jesus. Só há uma maneira de entrar para este aprisco e para o rebanho do Senhor, através dessa porta chamada Jesus. O apóstolo Paulo disse ao escrever aos Romanos, escrevendo aos Romanos,
que se confessarmos a Jesus como Senhor e nosso Salvador e crermos nele de todo o nosso coração, seremos salvos para sempre. Olha o que diz Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples entrar nessa porta. Só entra nessa porta quem com a sua boca confessa ao Senhor Jesus e com o seu coração crê que ele ressuscitou dentre os mortos. E ele diz no verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz a confissão para a salvação. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que eu preciso de dizer diante dos homens que Jesus é meu Senhor? Não são nós que exigimos, é a palavra de Deus. Se com a tua boca confessar diante dos homens que Cristo é o Senhor, tu serás salvo. É a palavra que diz. Portanto, diante dessa verdade, você que é um crente em Cristo, você precisa anunciar essa porta diariamente para as pessoas. Você precisa indicar essa porta. Você precisa falar dessa porta. Você precisa pregar para as pessoas dessa porta, que é Jesus Cristo, a porta da salvação. Pois essa porta ela ainda está aberta. Todos que creem em Cristo, eles terão a oportunidade de entrar por esta porta. Mas você também precisa pregar que essa porta um dia vai ser fechada. O que diz o Senhor? Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, os que não aceitaram esta porta vão bater dizendo, Senhor, abre. E ele vai dizer, eu não sei de onde sois vós. Como você pode evitar esse desastre de bater na porta depois dela fechada? Crendo hoje que Jesus é Senhor da sua vida. Crendo hoje que Jesus é o Salvador da sua vida. Confessando os seus pecados a Ele. Depositando toda a sua fé e esperança nele. Aí você pode entrar pela porta chamada Jesus. E quando ele fechar, você vai estar do lado de dentro com ele. Hebreus 4 e 7 tem um verso que eu gostaria de concluir. Diz assim, se hoje ouvires a sua voz, quer dizer, se hoje você ouvir a voz de Jesus, não endureça o seu coração. Se Jesus hoje está te chamando para tu entrar nesta porta para a vida eterna, não rejeite, não endureça o seu coração, não resiste, não protele, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus conceda a graça de um arrependimento à sua vida antes que seja tarde demais. Oremos. Grande e soberano Deus, a semente da tua palavra foi semeada, e o germinar, o nascer e o crescer e o dar fruto nos corações não é uma obra de atribuição do homem, mas de exclusividade do teu Espírito Santo. Que seja feito na vida daqueles que estão ouvindo a tua palavra, seja feito somente a tua vontade. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.